Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu, Jamile César. Esse é o nosso segundo episódio, mais uma vez com o apoio da roteirista Gabi Castro, da página Roteiros e Narrativas. Segue lá que tem muita coisa legal para quem se interessa por audiovisual. Gabi posta sobre vagas, cursos, dicas de escrita. O link vai estar na descrição. E não esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais, no Instagram quem.contou e o Twitter quem_contou. E agora a gente vai para a nossa entrevista com a convidada, a atriz Júlia Iannina. Você pode começar falando seu nome e seu trabalho assim de uma forma resumida. Bom, meu nome é Júlia Iannina, eu sou atriz, comecei fazendo teatro bem nova, bem criança, como uma brincadeira mesmo, era minha fonte maior de prazer, e aí isso foi ficando sério, foi virando um desejo de se tornar mesmo uma profissão. Desde pequenininha eu já tinha isso na cabeça. Quando eu tinha 14 anos eu fiz CPT, que é o Centro de Pesquisas Teatrais, que é coordenado pelo Antunes Filho, era coordenado pelo Antunes Filho, que faleceu, né? E foi uma experiência também muito importante de iniciação também no teatro, com um grande mestre, né? Saindo de lá eu fiz o Célia Helena, que é um curso profissionalizante de teatro, e me formando nesse curso, ao final do curso eu criei com outras atrizes uma companhia chamada Companhia Delas de Teatro, que até hoje eu trabalho com elas na companhia, então a companhia já tem acho que 20 anos, gente, tô ficando velha. E então meu trabalho com teatro foi sempre constante e sempre muito ligado ao trabalho do grupo, então tinha muita coisa de criação, de coletiva, criação de texto, e atuação, claro. E aí, nesse percurso, eu comecei também a fazer trabalhos audiovisuais. Então, meu primeiro trabalho no audiovisual foi o Carandiru, do Hector Babenco. Na verdade, eu tinha feito uma participação numa novela quando eu tinha 11 anos, mas eu acho que foi mais um evento isolado ali, de uma coisa que eu fiz, Éramos Seis no SBT, que foi maravilhoso, eu amei fazer, mas foi uma coisa que eu fiz e depois voltei a estudar, minha família não quis muito investir numa carreira mirim, assim, para mim. Então aí quando eu tinha 18 anos eu fiz o Carandiru, do Babenco, foi uma experiência incrível, e aí comecei aos poucos a fazer trabalhos tanto no cinema quanto na TV, né, especialmente em canais abertos. Eu fiz um filme que eu gosto também muito do Hugo Giorgetti, chamado Caro ou Coroa, fiz um filme do Paulo Morelli, que se chama Malas Artes e o Duelo contra a Morte. Mais recentemente eu fiz um filme de dois diretores muito jovens, assim, que fazem um trabalho bem experimental, que chamam Gida Andrade e Andradina Azevedo, e o filme se chama 30 Anos Blues, que foi para Gramado, é um filme que estreou aí na pandemia, então teve algumas sessões aí no cinema, mas acho que deve dar para ver online também. E fiz muitas séries, né, acho que a série mais representativa que eu fiz, assim, que mais teve impacto foi Um Contra Todos, porque eu fazia uma personagem também muito forte, muito guerreira, muito dramática, que é a Malu, que é uma série do Breno Silveira, né, para Fox. A gente fez 4 temporadas. E aí fiz também na Netflix o Reality Z, que é uma série de zumbis, bem de nicho, assim, né, mas foi muito divertido. Fiz o Magnífica 70, que eu amei fazer, Carcereiros, pra Globo, enfim, fiz um monte de séries, tem uma gama aí de personagens variados na minha coleção. De qual estado você é, Júlia? Eu sou de São Paulo. E vocês? E a gente fala aqui de Salvador. Eu tô vendo que tem um sotaque diferente, que gostoso. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro aqui tem alguns anos, desde 2015. Ah, mas você já não parece ser do Rio Grande do Sul. Já perdeu completamente o sotaque. Já perdeu o sotaque. O povo daqui já acredita que eu sou daqui. Ah, é? Ah, então esse é um bom parâmetro, né? Porque quem é daí mesmo é que tem o ouvido mais afiado. A gente tem algumas perguntas, assim, com relação à sua trajetória também, mas eu acho que antes você falou uma coisa que eu acabei ficando curiosa. Além do trabalho com audiovisual e do teatro,
você tem incursões, assim, em outros campos artísticos? Já tentou escrever alguma coisa? Então, foi até interessante quando vocês fizeram esse convite para mim. O que mais me chamou a atenção foi exatamente isso, né? A contar histórias. Porque, enfim, como atriz, eu conto histórias o tempo inteiro e eu acho que eu sou uma apaixonada por histórias. Inclusive, eu fiz o curso profissionalizante de teatro como atriz, mas eu sou formada em letras na faculdade. Eu fui fazer a faculdade, já era atriz e falei, quero fazer essa faculdade que é um lugar de expansão, assim, né? Nunca tive o desejo de trabalhar com isso, mas sabia que isso me complementava muito. E, e na companhia de teatro a gente faz muita criação coletiva e escreve juntos, mas agora especificamente na pandemia, eu comecei a ter vontade, eu sempre tive vontade, mas comecei a experimentar escrever, assim, me experimentar como autora também. Então a gente fez algumas adaptações dos nossos espetáculos, da temática dos nossos espetáculos para vídeos de YouTube, mas vídeos com personagem e tal, então eu roteirizei mesmo alguns episódios, a gente até, enfim, foi super legal, a gente teve um retorno muito, muito interessante no nosso trabalho, esse especificamente dessa pesquisa que é para criança, né, mas a gente fala sobre mulheres e ciência, então a gente pega histórias de mulheres incríveis e traz para as crianças tanto a história dessas mulheres quanto o material que elas pesquisaram, o tema de estudo delas. E fiz também uma experiência muito legal que eu tive, foi um solo que eu fiz com direção do Nelson Baskerville, que foi também durante a pandemia, ele chamava de solos em quarentena, que eram solos que cada um desenvolvia o tema que quisesse, mas um pouco da experiência da quarentena. E eu tive uma experiência bem particular, porque minha mãe faleceu, e, enfim, a gente fez a cerimônia de cremação dela no dia que eu entrei de quarentena. Então foi no meu início da quarentena, especialmente, foi muito misturado com o luto da morte da minha mãe. Então eu escrevi um solo que acabou virando um curta-metragem, que agora está começando também a circular, e a gente está, enfim, escrevendo em alguns festivais e tal. Então eu tive também essas experiências e estou começando a experimentar. Então aí eu entrei também no Núcleo Experimental de Dramaturgia, que é uma espécie de uma oficina de escrita aqui para jovens dramaturgos ou iniciantes na dramaturgia, que tem orientação da Silvia Gomes e da Ângela Ribeiro, que são duas dramaturgas aqui de São Paulo. Mas especialmente nessa edição foi muito legal, porque como foi online, tinha gente de vários outros lugares do Brasil. Então foi muito legal, assim, uma troca também, não só com elas, mas com todos os participantes ali que estão. Eu tenho um pouco essa experiência aí, estou tentando entender se isso se confirma, mas eu estou gostando de experimentar também essa outra forma de contar histórias, né, dentro do tema de vocês. E como é o nome desse curta? O solo se chamava A Vida é Sonho ou o Contrário, mas o curta ficou com o nome de Noite Adentro. Eu misturo um pouco algumas memórias, né, desse período de doença da minha mãe, de sonhos mesmo, essa sensação de vertigem que às vezes a gente sente na vida, então misturo um pouco a realidade com o sonho, e com o absurdo que foi também essa pandemia, um pouco surreal, então tudo isso fica meio misturado. Depois eu posso mandar o link para vocês, vou adorar que vocês vejam. Por favor, vai ser muito legal. Na verdade, eu tinha uma pergunta, mas aí a gente muda um pouco o foco, né? Uhum. Mas eu acho que antes de mudar o foco, tem uma outra pergunta que seria mais interessante, que tem a ver com esse período de pandemia. Uhum. E aí a gente está perguntando, né, como é que foi, porque muitos dos trabalhos que estavam acontecendo precisaram ser parados, claro. Isso aconteceu em vários setores, mas o setor do audiovisual eu acho que sofreu bastante também com isso. Os atores, enfim, né, todo esse processo de isolamento social. E aí a gente queria que você falasse um pouco, assim, sobre isso, mas acho que você já acabou respondendo, porque você falou que nesse período de pandemia você estava experimentando essas novas possibilidades. A única coisa que eu posso acrescentar é que eu estava no meio de uma gravação de uma série, a gente parou por quase 1 ano e meio, né, então a minha experiência, na quarentena eu tentei me fazer produtiva e de alguma maneira até me experimentei em coisas novas que talvez se eu não tivesse parado, se eu não tivesse tido esse tempo, eu não teria como me dedicar.
Mas a realidade é que foi isso, né? A gente foi interrompido, todo mundo foi interrompido em algum ponto. Graças a Deus, quer dizer, graças a muitas coisas, mas conseguimos retomar a série, finalizar, e que a gente terminou agora no final do ano, uma série que vai sair pela HBO, provavelmente esse ano. Ah, legal. Então tem novidade vindo por aí, para a gente Tem, poder acompanhar. tem. A gente queria saber de você quais as maiores dificuldades que alguém que deseja seguir essa carreira no Brasil vai encontrar, a carreira de ator, né? Uhum, Quais são as maiores dificuldades? E aí, se você puder comentar as dificuldades que você encontrou também, a uhum. gente acha que seria legal. Puxa, as maiores dificuldades. Eu acho que quando a gente pensa numa profissão, né, tem dois caminhos. Tem gente que pensa com o coração e aquilo que você gosta de fazer simplesmente. E tem gente que segue uma coisa mais racional, né? Como vai ser minha vida, como eu vou planejar. Eu acho que, na realidade, as coisas estão sempre meio misturadas, né? Eu fui totalmente pelo coração e tive uma família que me apoiou na minha escolha, nunca tive nenhuma questão, né, de ter que brigar com minha família porque queria ser atriz, muito pelo contrário. Mas a gente vai esbarrando nos limites um pouco do que eu acho que falta um pouco de estrutura para a cultura no país, né? Então você não tem um mercado de trabalho totalmente organizado e que consegue abarcar a quantidade de talento que a gente tem, né? Então a gente muitas vezes fica de fora, muitas vezes tem trabalho sobrando e outras vezes não tem trabalho. E eu acho que o trabalho do ator é um trabalho de muito autoconhecimento, né? E muita coragem, porque a gente se testa o tempo inteiro, a gente se experimenta em situações novas o tempo inteiro, e, e isso vai se misturando também com a nossa experiência de vida, né? Então, às vezes, isso é muito doloroso. Eu acho que mas eu acho que a compensação disso é muito maravilhosa, né? Quando a gente consegue realizar e quando a gente consegue trabalhar, né? Tão louco. A gente só quer, às vezes, trabalhar. E aqui no Brasil, especialmente, a gente passa muito por essa dificuldade de, às vezes, não conseguir trabalhar ou não ser remunerado da maneira justa pelo nosso trabalho. Quando começou a pandemia, no primeiro momento eu sou a questionadora, né? Falei assim, gente, eu sou atriz, eu vou parar, é a primeira coisa que vai parar, porque é inútil. Porque a gente só precisa de médicos, de comida, a gente precisa de coisas. E depois eu fui me dando conta como a gente poderia atravessar esse período sem a companhia de um livro, de um filme, de uma música, como é importante isso, como é essencial e como a nossa alma grita por isso. Claro, eu sou atriz, eu sempre pensei nisso, mas às vezes a gente precisa se lembrar, porque a gente é tão colocado de lado, né? E a gente está vivendo especialmente um momento difícil, né, na cultura de valorização mesmo do nosso trabalho, daquilo que da nossa contribuição para o mundo, assim. Então eu acho que são muitos níveis de dificuldade, e eu acho que cada um vai encontrar, né, num momento diferente da sua vida ou de um jeito diferente. Mas eu acho que essa instabilidade, esse começar de novo a cada novo projeto, né? Você nunca está numa empresa assim, que você está lá todo dia, tem férias. Parece bobo, mas não, né? Você termina um projeto e você fala, meu Deus, e agora? Aí vem outro, e aí você se apaixona. É uma montanha-russa deliciosa, mas que tem um custo emocional também. Uma vez eu vi a Fernanda Montenegro falando, que perguntaram para ela, o que você diria para um ator que está começando, ou uma atriz que está começando? E aí ela disse, desista, vai fazer outra coisa. Se você adoecer, se você não conseguir comer, dormir, acordar, se isso te fizer tanta falta que você não conseguir seguir a tua vida, aí você volta, porque aqui é o teu lugar. Eu acho que eu me identifico um pouco com isso, assim, é um pouco uma paixão, né, uma paixão que você precisa ter muita força, assim, para superar também os momentos difíceis. Não sei se eu respondi sua pergunta, né, fui para vários lugares aqui. Não, respondeu sim.
Inclusive, sua resposta, ela trouxe algumas reflexões, né, com relação justamente a isso que a gente começou a perceber, a gente, de uma maneira geral, as pessoas começaram a perceber sobre como se imaginava que a arte ia ter esse lugar dejeto nesse período de pandemia, justamente por causa da necessidade de profissionais de determinadas áreas, mas do como que a arte teve um papel muito importante para ajudar as pessoas a atravessarem esse momento, e de como que a arte foi uma das formas que as pessoas encontraram para conseguir dizer algo, né, desse momento que muitas vezes não tinha palavras, não tinha explicação. Acho que sua resposta contempla muito bem essa reflexão que o papel da arte acabou trazendo nesse período. E o período de pandemia também possibilitou que se inventasse também novas formas de fazer. A arte acabou procurando novos meios de fazer também. Vários quadros e séries se aproveitando de meios como o Instagram para poder acessar as pessoas, né? Nossa necessidade de se comunicar, né, de trocar, né, vai encontrando formas, né, acho isso legal mesmo. Mas já que você falou sobre Fernanda Montenegro e como ela responde, essa era uma pergunta que a gente queria fazer para você. Que conselho você daria para uma pessoa que quer ser ator, quer ser atriz? Bom, passado esse primeiro momento que a Fernanda, não posso competir com ela, né, a Fernanda disse, está falado. Acho que uma vez que você realmente é ator, é atriz, esteja começando, não importa, né? Ser ator eu digo que é uma profissão muito generosa nesse sentido, porque quando você começa, você pode estar começando, mas você pode fazer um protagonista, porque você vai fazer, sei lá, um personagem de 16 anos, que só você pode fazer, porque você tem 16 anos. Não vai dar para Fernanda Montenegro fazer, mesmo ela sendo muito experiente. Então você vai fazer aquilo e depois você vai envelhecer e você vai fazer outros personagens que você não podia fazer quando você tinha 16 anos, 20, 25, 30, 40, 50, 80. Então é um processo, eu diria que para quem quer ser ator, é estar sempre disponível para aprender parece até uma palavra meio batida, assim, né? Mas eu acho que é um pouco, porque não é só aprender sobre o ofício da profissão. Eu acho que o trabalho do ator é um trabalho de autoconhecimento, né? Desde as coisas mais simples, como é o tom da minha voz. Então, o tom da minha voz, ele já diz alguma coisa. Então, quando eu fazer um personagem, talvez para eu parecer determinada coisa, mais agressiva, mais doce, eu tenha que fazer essa modulação a partir do que é o meu natural. Então, eu acho que o trabalho do ator é um trabalho de autoconhecimento profundo, tanto dos sentimentos, dessa matéria mais, né, que não dá para pegar com a mão, quanto do próprio corpo, né, do que diz o seu rosto, a sua voz, os seus gestos, a maneira como você se move. Então, eu acho que tem que estar disponível para se olhar o tempo inteiro. Às vezes isso é difícil, mas eu acho que vale a pena. E falando nisso, né, sobre autoconhecimento, esse trabalho de ator trazer essas questões, eu estava aqui pensando justamente em te perguntar qual personagem foi o que mais te ensinou, ou com o qual você mais aprendeu. Claro que isso provavelmente aconteceu com todos, mas eu digo assim, o que marcou. Não vamos colocar em termos quantitativos, então. Sim. Você diz me marcou como atriz ou como pessoa mesmo? Como pessoa, mas se você quiser responder também como atriz, é um bônus na pergunta. Tá. Puxa, que difícil essa pergunta. Como pessoa, eu acho que os meus processos mais profundos foram no teatro. Não exatamente, acho que por conta dos personagens, porque eu acho que os personagens sempre ensinam alguma coisa sobre a gente, mas eu acho que no teatro a gente permanece muito tempo com aquelas mesmas cenas, com aquela investigação mais profunda, assim. Então, eu acho que eu lembro de dois processos muito marcantes na minha vida. Um foi a minha formatura no Célia Helena, que a gente fez uma adaptação da Paixão Segundo GH, então foi um mergulho profundo no livro da Clarice Lispector, e, né, de criar essa dramaturgia muito a partir também de movimento, de corpo, que contava um pouco a história do livro, mas que também foi muito transformadora, acho que para mim e para todas as atrizes que estavam comigo nesse processo, foi muito forte. E foi o meu primeiro espetáculo, assim, adulto não, profissional, né?
E adulta também, né? Tipo, eu fiz 18 anos com esse espetáculo, então foi meio tipo meu espetáculo de chegando na idade de 18 anos, assim, né? A maioridade. E também quando eu fiz a Gaivota, né? Porque eu acho que a gente até estava falando sobre isso, sobre teatro, sobre ser atriz. Eu fiz a Nina, do Chekhov, né, na Gaivota. E eu acho que é uma personagem que fala muito sobre isso também, sobre que ela vive muito isso, né? O sonho de ser atriz e o percurso que esse sonho leva, onde ela chega no final, como ela se relaciona com esse ofício. Então era muito forte para mim, acho que foi uma personagem que me ensinou muito. Mas, do ponto de vista, assim, né, pensando mais até nos trabalhos audiovisuais que eu fiz, eu acho que, assim, não tem como não lembrar do Carandiru, que foi um acontecimento, assim, foi muito inesperado para mim, eu estava ali muito no teatro ainda, e aí chegou, eu fiz o filme, e foi muito intenso, apesar de, né, o filme tem muitos personagens, então são vários personagens importantes, né, e a história da minha personagem era muito legal, mas especialmente trabalhar com o Babenco, na direção dele, na cidade que eu tinha, foi muito especial. E a minha experiência no Um Contra Todos também eu acho muito legal, porque tem uma coisa, além do Breno ser um diretor muito ligado no ator, para ele é aquele diretor que coloca o ator realmente no centro da importância do set, que eu acho isso muito legal, quando a gente está trabalhando, a gente sente isso, acho que faz muita diferença no resultado final. Mas, assim, a experiência de passar 4 temporadas fazendo a mesma personagem, ter que fazer essa personagem sair de um ponto e ir para outro que você nunca imaginou, porque na primeira temporada você chega e fala, ah, tá bom, ela vai sair daqui para cá. Quando começam a chegar as novas, você fala, meu Deus do céu, não tô acreditando, é isso que vai acontecer com ela. Então, esticando essa corda e ainda tentar manter a coerência da personagem, ainda é ela, né? Ainda é ela fazendo alguma coisa que a gente não esperava que ela fizesse. Isso eu achei um desafio maravilhoso e foi, acho, uma sorte mesmo, assim, ter podido fazer, ter tido essa experiência. Acho que como atriz foi uma experiência muito, muito importante, assim, aprendi bastante. Na verdade, eu estava aqui me lembrando assim, de algumas cenas da série, mas não dá para falar, porque senão as pessoas que não assistiram, né, vão ter spoiler. Mas algumas coisas são muito marcantes, né, da atuação, de ver a personagem mudando, de ver as escolhas da personagem que ela vai tomando. E tem um pouco disso que você falou, da gente enxergar ali uma coerência, não é algo que muda completamente e de repente parece que a gente está de frente para um outro personagem só com a mesma aparência. Isso é uma coisa bem, bem marcante e bem interessante na série. Acho que é um ponto bastante positivo. E é uma série que foi bastante premiada, né? Como é para você, assim, toda essa recepção? Ah, gente, é tão engraçado, né? O que a gente mais quer é que o nosso trabalho seja reconhecido, que a série vá bem, mas quando acontece é uma surpresa, assim, por mais que a gente se dedica sempre, né? Eu digo que, sei lá, não existe uma receita para o sucesso, para saber aquilo que vai realmente chegar no coração das pessoas. E essa é uma série que, sim, tipo, indicada a prêmios, né, teve um retorno incrível, foram 4 temporadas, e até hoje, às vezes eu tô aqui, sei lá, esqueci disso, né, já faz tempo que aconteceu, chega alguém e fala assim, não acredito que você é a Malu, e é uma personagem muito intensa, né, então as pessoas realmente, quando gostam da série, quando se interessam e me encontram, é uma relação, assim, muito, muito calorosa com a personagem. Eu acho isso muito bonito, assim, muito bonito, né? A gente pensar que alguém acompanhou uma história com a gente, que a gente contou essa história. É, é uma alegria mesmo. Acho que a maior alegria que a gente pode ter é saber que o nosso trabalho realmente conectou com alguém, né? Então, enfim, não tenho muito o que dizer, né? Sou feliz. É isso. E isso, sim, tem, claro, tem o meu talento, minha dedicação, mas também tem uma sorte, né? De ter podido estar nesse trabalho com essas pessoas, né? Nesse momento. Então, eu sou grata aí ao universo por ter me colocado nesse trabalho.
Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como foi fazer aquele piloto de 3% de 2011. Uhum. Eu me lembro, eu acho que eu assisti no mesmo ano que foi lançado no YouTube e eu saí espalhando para um monte de gente, todo mundo gostando bastante daquela série. E aí depois a gente pôde ver a série ser feita pela Netflix. E eu queria que você falasse um pouco como foi na época. Nossa, essa é outra surpresa, assim, né? A gente fez um piloto, imagina, era para uma competição, acho que era do Canal Brasil. O Canal Brasil ia escolher, tinha escolhido alguns projetos, e aí alguns deles foram selecionados para fazer um piloto, e eles escolheriam depois um só para realizar a série. E a gente não ganhou. Então, o primeiro impacto foi assim, pô, não ganhamos. Porque foi muito, a gente se envolveu muito, foi uma equipe muito legal, a gente ficou muito. E tinha isso, né? Era um piloto, então a gente tinha ideias do que poderia acontecer depois, e né? Tinha uma ansiedade, uma expectativa de como aquilo podia se desenvolver. E de repente a coisa começou a bombar na internet, e ficou muito tempo nisso, assim, né? Ficou anos, eu não sei nem dizer quanto tempo com o piloto ainda rolando na internet. E depois a Netflix finalmente comprou, que foi muito legal, que acho que é o justo com o projeto, né? Que é um projeto que eu sempre torci muito. E foi muito legal de ver, porque ele também tomou outros rumos, outros caminhos, né? Enfim, eles recomeçaram, né? Vamos dizer assim. E é um projeto até o fim, de muito sucesso, né? Então, é também a mesma coisa, é muito legal fazer parte de coisas que dão certo, assim, né? Dá aquele orgulho de poder contribuir, de poder estar junto de gente talentosa, é muito, muito feliz. E é interessante, principalmente lá fora, 3% fez bastante sucesso, né? Tem algumas pessoas aqui que não conhecem ou ouviram falar, óbvio, né? Mas não foram assistir. E aí a gente estava pensando que existe um pouco desse preconceito, né, com relação às produções nacionais. As pessoas, às vezes, não é sempre está mudando, mas às vezes elas privilegiam produções que vêm de fora. E a gente queria saber mais ou menos o que é que você pensa disso. E, junto com isso, o que é que você prefere, não entre o nacional e o internacional, mas assim, o que é que você prefere de gênero, o que é que você consome mais? São duas perguntas em uma, na verdade, né? Uma pergunta composta. Eu acho que realmente, né, essa questão sobre o mercado, né, as séries nacionais, internacionais, eu acho que isso é cultural no sentido de costume mesmo, assim. A gente consumia novela, né, e durante muito tempo, e mais recentemente começou a fazer séries, né, durante muito tempo o nosso cinema ficou ali, acho que nunca parou, né, mas ficou patinando, tudo por questões, enfim, né, de políticas públicas mesmo, de incentivo, nunca por falta de assunto, nunca por falta de gente interessante e interessada. Mas eu acho que isso vai ser um trabalho ao longo do tempo mesmo, das pessoas irem se acostumando. Eu acho que eu percebo uma coisa engraçada, que às vezes a gente está mais acostumado a ler legenda do que ouvir a própria língua portuguesa sendo dita pelos personagens, né? Eu vejo isso em mim muitas vezes. Eu vejo, às vezes eu leio umas legendas e penso, nossa, se isso tivesse sido dito, eu acharia estranho, né? Agora, quando está escrito, como está num outro contexto, eu aceito. Parece bobo, mas eu acho que não é. Eu acho que a gente tem aos poucos que ir se acostumando, e isso é muito prazeroso, porque a gente se vê também retratado, né? E eu acho que isso é uma questão de tempo, né? Se a gente conseguir vencer aí esse momento difícil que a gente está passando, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E manter, né, se a gente conseguir manter essa regularidade nessa produção, que está cada vez com mais qualidade, cada vez com mais variedade, porque também é isso, né, eu posso, como você disse, não é só uma questão de gostar do nacional ou do que não é nacional, é uma questão, às vezes, de, mas eu gosto, por exemplo, a série que eu fiz lá, o Reality Z, primeira série, eu acho, de zumbi brasileira, né? Então, aí você começa a arriscar, as pessoas começam a se arriscar
fazendo gêneros diferentes, fazendo coisas diferentes. E o público também vai se arriscando e vai aprendendo a entender aquilo que lhe interessa mais, né? Não necessariamente a partir de onde foi feito, mas daquilo que está sendo dito. E eu acho que todo povo gosta de se ver representado, né? De ver as suas questões representadas, de ver a sua cara na tela. Então, eu acho que é uma questão de tempo, assim, e eu acho que cada vez mais eu vejo que as pessoas vão perdendo esse preconceito. Agora, a outra parte da tua pergunta era... Então, a outra parte era qual o gênero que você geralmente consome mais? Assim, o que é que você prefere? Você gosta de ficção científica? Ou, de repente, filme de herói? Sim. Eu gosto de séries... Falando de série, né? Mas, você tá perguntando. Não, no geral, mas você pode começar respondendo por série. Tá. Não, porque quando a gente falou mais, né, dessa coisa entre, né, nacionais e não, tá. Mas eu acho que o que eu mais consumo de séries, assim, de TV, são coisas mais densas. Eu sou uma pessoa densa. Meu marido até brinca, ele fala, vamos assistir uma comédia. Aí a gente assiste uma comédia. Mas eu gosto muito eu gosto um pouco de tudo, mas eu gosto de mistério, eu gosto de dramas mais psicológicos, mas agora, por exemplo, estou acompanhando Euforia, por exemplo, eu fico muito envolvida, gosto também de séries documentais, gosto de tudo, de tudo. Às vezes eu assisto uma série por causa de um ator ou de uma atriz. É muito grande, assim. Eu sou uma grande consumidora de séries, assim. E de cinema também. Embora agora, né, ir ao cinema tá difícil, assim. Mas, enfim, assisto uns filminhos também aqui em casa, por enquanto. Agora tá começando, né, a voltar ao cinema, com muita saudade. E aí, ao cinema, eu vejo mais filmes... vamos dizer, não tão de grandes produções, eu acabo vendo filmes mais experimentais, mais de arte, e que também me alimentam muito. E é isso, tanto filme brasileiro quanto filme estrangeiro, eu não tenho muito essa distinção, não. Eu vou vendo aquilo que me interessa, conforme é que realmente a nossa produção ainda é menor, né, comparada com o que... E não só é menor, como às vezes ocupa menos espaço, né, que também é uma coisa que tem que ser discutida, né? Às vezes tem muitos filmes brasileiros que não conseguem entrar nas salas de cinema, que competem com grandes filmes blockbusters. Então, também essa é uma questão aí mais política, né? Mais de políticas públicas que eu nem domino tanto, mas que eu sei que é uma questão a ser discutida também. 3 filmes que você adora de coração. Só 3. Ai, meu Deus. Vamos lá, deixa eu pensar os 3 primeiro, porque senão depois eu vou ter que tirar um, botar outro no lugar. Esse é o desafio, ter que encaixar 3. Exato. Olha, eu gosto muito de um filme do David Lynch chamado Mulholland Drive, né? Acho que em português é alguma coisa dos sonhos. Sempre dele, não sei o que dos sonhos, não consigo lembrar o nome. Eu acho que Mulholland Drive deve ser Cidade dos Sonhos, é isso. Gosto muito desse filme do David Lynch, Cidade dos Sonhos. Eu gosto muito de um filme com a Kate Winslet e com o Leonardo DiCaprio, que também se chama Foi Apenas um Sonho, olha que louco, mas não tem nada a ver com o filme do David Lynch. São 2 filmes totalmente diferentes, mas nesse filme especialmente eu gosto muito da atuação dos dois, acho muito bonita, é uma história muito sensível, muito bonita. E aí, eu acho que o terceiro... Ai, meu Deus, o terceiro fica mais difícil, né? Que já tem que ir excluindo um monte. Mas eu acho que... não sei, tem um filme do Godard que eu gosto muito, que chama O Desprezo. Vamos nesse, vai. Mas não tô satisfeita. Certamente, se a lista fosse maior, você iria ficar satisfeita, porque ia ter possibilidade de colocar outros títulos. Mas o desafio é a gente ter que dar 3 e aí exclui um monte. E contar histórias, para finalizar, assim. Você disse que teve esse processo durante a pandemia de estar produzindo, de alguma forma, histórias, e como você se sentiu nesse processo de contar alguma coisa? Claro que atuando você está colaborando para estar contando uma história, mas eu digo nesse sentido de criar mesmo, de produzir essa história.
Eu acho que é uma liberdade muito grande, né? Quando você... Acho que para quem escreve, isso talvez seja natural, mas para mim, é como eu te falei, né? O trabalho do ator, ele é de autoconhecimento e a gente fica muito restrito a quem a gente é, né? Tem uns limites, mesmo por mais que seja possível extrapolar esses limites em algumas circunstâncias, dependendo da linguagem, mas eu sou o que eu sou, assim. E quando você escreve, né, essa possibilidade de escrever para um homem, falar para um velho, para uma criança, enfim, para alguém que não é você, né, para experimentar outras vozes ainda, de alguma maneira expandir essa experiência aí da atuação para lugares onde você não poderia habitar, assim, né, para personagens que você não poderia habitar. Então foi uma liberdade muito grande, assim, e eu acho isso muito interessante. Ao mesmo tempo que eu já tinha um pouco isso, né, assim, escrever para mim, principalmente no meu grupo de teatro, para mim, para as minhas, né, colegas ali, já acontecia isso, a gente escreve junto, e a gente às vezes um escreve para outro uma cena e tal, e eu sempre tive muito prazer em escrever, em arriscar, assim, me arriscar nessa função. Mas eu acho que, mais do que isso amplia também a minha compreensão até como atriz, né, quando eu vou ler um roteiro, quando eu vou ler uma peça, isso acho que aprofundou também a maneira como eu me relaciono com esse texto que eu vou dizer, assim, né, a gente entender as camadas, claro que já pensava nisso antes, né, as camadas, por que essa palavra tá aqui, por que essa ação tá aqui, eu sempre fui muito ligada nisso, eu sou aquela atriz que chega na leitura e falo, ai gente, desculpa, acho que isso aqui não faz sentido, essa personagem acho que não faria isso, por que ela está fazendo? Eu preciso dessas investigações. E às vezes até mudo, principalmente com a Malu, por exemplo, que era uma personagem que já era meio dos roteiristas e meio minha, eu falava, não, isso daqui ela não vai fazer não, vamos repensar, não dá, tem que ir por esse caminho. Mas o exercício do ator é esse, né, de virar e falar, bom, como é que eu resolvo esse problema aqui que me botaram? A gente também não pode só sair negando, não, tá muito difícil, não vou fazer. Mas, enfim, eu acho que essa experiência de escrever também aprofundou a minha relação e me tornou ainda mais curiosa e mais instigada, né, quando eu leio um texto, quando eu recebo um roteiro. Acho que isso foi uma coisa muito legal que aconteceu. Bom, é isso. A gente agradece você ter aceito o convite da gente. Acho que a gente tem que agradecer principalmente a confiança, né? Porque a gente não é nenhuma Marília Gabriela aqui se batendo ainda. Porque a gente quer fazer uma coisa com formato de bate-papo, então que seja uma coisa bem leve, descontraída. E aí acaba não sendo algo tão preso a roteiro, mas aí a gente vai, né, fazendo algumas perguntas. Então, a gente agradece principalmente isso pela confiança de estar dando essa entrevista para a gente que está começando agora. Não, só agradecer também pelo convite, pela conversa, por vocês estarem aí interessados no meu trabalho, nas minhas reflexões. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada mesmo. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.